Olá, senhores! Estávamos falando aqui da nossa parte 2 da Escola Clássica da Administração e nós falamos da evolução de algumas estruturas que surgiram. A estrutura bem antiga lá, linear, que nós estávamos acostumados, né? A estrutura piramidal, que geralmente a gente vê até hoje em muitas organizações. Não adianta, pessoal, nós falarmos, hoje em dia essa organização está ultrapassada porque ela ainda utiliza essa estrutura piramidal. Geralmente, para a organização ela ter um controle, ter um melhor direcionamento das áreas, ela precisa de trabalhar com essa estrutura matricial. Com a estrutura piramidal. Por quê? Porque é uma estrutura de hierarquia e dentro das organizações nós temos várias hierarquias. O problema é que muitas organizações são inflexíveis, ou seja, elas trabalham com essa hierarquia de maneira inflexível. Então, essa estrutura piramidal ela não tem nem um pouco de flexibilidade para dar maior liberdade para o funcionário trabalhar. Então, isso que dificulta um pouco as organizações contemporâneas que trabalham com essa estrutura ainda tradicional, né? Uma estrutura que talvez é um pouco incipiente, não, digamos assim, não conversa muito com as instituições de hoje em dia. Beleza? E aí, nós falamos de estruturas mais novas, né? E nós começamos a falar aqui da estrutura matricial. O que você deve ter em mente é que a estrutura matricial, ela funciona trabalhando com os diversos setores, diversas áreas especialistas, a área de gestão de pessoas, de projetos, de processo, área geográfica, área de vendas, de marketing. Ou seja, a estrutura matricial ela trabalha num arcabouço com diversas áreas interligadas. Vamos entender um pouco mais como funciona essa estrutura matricial. Aqui, ó. Eu tenho uma departamentalização, também conhecida assim, matricial, né? Ou seja, eu tenho uma estrutura aqui onde eu posso trabalhar. E aqui eu tenho os projetos, né? Esse daqui são todos os projetos, todas as gerências, ou seja, eu tenho as funções, né? Funções de projeto, gerente de projeto 1, gerente de projeto 2, gerente de projeto 3. E aqui são os departamentos, Então, ou seja, eu tenho cada projeto, departamento financeiro, de produção, de vendas, eu tenho cada projeto trabalhando com um departamento específico. Ou seja, você tem todos os departamentos, e aqui mesma coisa, todos os departamentos trabalhando com um tipo de projeto. Ou seja, você tem vários projetos que são adequados aos departamentos. Então, esse daqui é uma estrutura matricial falando de departamentos interligados a projetos. Essa próxima estrutura matricial aqui é uma estrutura matricial que eu estou falando mais da departamentalização geográfica. Ou seja, você tem aqui a departamentalização funcionando mais geograficamente, ou seja, por localização. Você tem setores marketing, finanças, RH, que é a nossa hoje gestão de pessoas e operações. Você tem esses setores aqui que eles são comuns, certo? Em várias, digamos, filiais. Vamos colocar que essas empresas aqui sejam as filiais de uma empresa maior. Elas são as filiais de uma matriz, ok? Você tem uma matriz aqui, Você tem uma matriz aqui um pouco maior e essas são as filiais. E aí, nessas várias funções aqui de marketing, de finanças, gestão de pessoas e operações, você tem trabalhando em diversos tipos, diversos cenários. Será que lá no Rio Grande do Sul eu vou adotar as mesmas estratégias, por exemplo, que eu trabalho no Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, eu tenho a mesma estrutura do Rio Grande do Sul? É diferenciado, pessoal, porque você tem uma questão de cultura local, uma questão regional, né? A sociedade, como ela se comporta, os costumes. Então você tem diferenças, né? Se está perto de grandes centros, está longe. Com certeza, uma estrutura de uma filial em São Paulo, ela é bastante diferente,
talvez, não vou nem colocar Minas Gerais, mas o nosso Espírito Santo aqui, ó. Então, uma estrutura de uma empresa em São Paulo ela é muito diferente. Por quê? Porque você tem uma grande diferença aqui de costumes, de valores, de cultura, de desenvolvimento próprio do mercado. Então, você tem aqui diferenças dentro da estrutura matricial também por departamentalização geográfica. Por isso que é tão importante. E aí, pessoal, nós chegamos à apreciação crítica da abordagem clássica, né? Eu faço aqui para vocês mostra aqui para vocês a diferença. Por quê, pessoal? Aqui você tem abordagem clássica. Lembrando, a abordagem clássica é o quê? Isso daqui é importante nós gravarmos, tá? É teoria científica mais teoria clássica. As duas formam a abordagem clássica da administração. Então, essas críticas que nós vamos falar aqui é uma crítica às duas teorias, tanto a teoria clássica quanto a teoria científica da administração. Sempre em toda escola nós temos ao final as críticas à escola, que é o que vai dar o quê? Um gap, né? Vão dar premissas que se desenvolva uma nova escola abordando temas que não foram abordados naquela escola da administração anterior. Beleza? Então, continuando aí. Uma das críticas à abordagem simplificada e formal, né? Tudo é muito lógico, muito rígido e muito formal. Não tem flexibilidade nenhuma. E faltou o quê? O aspecto psicológico e social do empregado. O empregado ele começa o período de teste, né, e de repente naquela semana ele está com vários problemas sociais em casa, psicológico, e justamente naquela semana que ele está ruim, ele começa o seu período de teste na empresa. Eu já vou mandar embora porque é um funcionário ruim. Será que é um funcionário ruim? Ele teve algum apoio psicológico ou social para saber como é que esse funcionário está? Pessoal, de repente, ele não é um funcionário ruim. Ele é um bom, excelente funcionário, porém, ele precisa de um apoio. Né? Aquele semana é uma semana que ele não está bem para trabalhar. E isso não é colocado dentro da estrutura rígida ali da abordagem clássica. Ou seja, uma abordagem normativa e prescritiva, só se preocupando com a regra do jogo. Será então que precisa ser tão rígido assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. O diretor da instituição ela precisa fazer uma comunicação de uma reunião urgente com os funcionários. E aí, no final do expediente do dia, ele resolve utilizar o meio oficial. Qual que é o meio oficial para se comunicar dentro da empresa? Às vezes é o e-mail institucional. E aí ele manda o e-mail institucional. Só que muitos funcionários já foram embora daquela empresa. Muitos funcionários não estão mais lá e estão de um dia para o outro, né? Digamos que não seja um dia talvez útil de trabalho para todo mundo, ele não visualizou aquele e-mail institucional que ele só vai ver no outro dia. E às vezes não dá tempo de participar da reunião de urgência ou de extrema emergência. E aí, talvez não seria uma postura do diretor-geral enviar talvez para o WhatsApp, que os funcionários veem ali, geralmente, diariamente. Professor, mas não é uma comunicação formal. Não é uma comunicação formal, mas às vezes vai alcançar o resultado melhor do que o e-mail institucional. Então, nesses casos, nós observamos que a administração clássica ela é muito inflexível, ela é muito rígida, muito normativa. Não se flexibiliza para esse exemplo que eu dei para vocês, que seria muito mais prático, mais efetivo, né, utilizando a linguagem da administração. A ausência de trabalhos experimentais. Pessoal, nós vimos aqui, hoje em trabalhos científicos, você sempre precisa de utilizar de uma pesquisa. Por exemplo, para a implantação de um instituto federal, você precisa de fazer uma pesquisa na região para entender qual que é a demanda daquela população para determinados cursos. Não adianta você implantar um curso ali que você não tem demanda nenhuma da população. Então, para esse instituto ele ser implantado em determinado local, você tem uma pesquisa,
trabalhos científicos, você tem pesquisa. E não se observou isso dentro da administração clássica, porque teve ausência desses trabalhos experimentais. Outras críticas, extremamente racional, né? Ou seja, as coisas são tudo verdades absolutas, você não tem muitas experiências, né? Você descreve a prática trabalhista, é aquilo que eu falei. O trabalho aquela semana não foi bom para vários trabalhadores, então a empresa é ruim, o trabalho na empresa é ruim. Ou seja, você generaliza demais, você não tem aquele cuidado de observar atentamente algumas especificidades. A teoria da máquina, né? Ou seja, tudo é muito mecanista, né? No operário, na empresa, você tem aquela ausência daquele fator intelectual, ou seja, falta as pessoas pensarem, dar mais liberdade aos indivíduos, aos funcionários de pensarem, de tomar decisões também. A abordagem incompleta, né, da organização, com aquele extremo formalismo, você não tem interação entre os grupos, né? Cadê aquele processo de decisão de equipes? Ou seja, você não tem grupos, você não tem equipe, você não tem organização informal, aquele tete a tete, né, aquela conversa. Nenhum funcionário pode opinar, porque o funcionário é tratado como máquina, então ele não tem opinião alguma em relação aos processos decisórios da organização. E a abordagem do sistema fechado, né? Não tem flexibilidade, né? E muito simplificada. Aqui, não considera o mercado externo, pessoal. Uma das principais críticas aí, como que uma empresa hoje em dia vai trabalhar sem visualizar o mercado externo. É inviável praticamente. Então você tem aí várias críticas que são colocadas dentro da abordagem clássica da administração. Beleza, pessoal? Então nós ficamos por aqui, nós encerramos essa parte da abordagem clássica, administração científica e teoria clássica da administração. Ok, senhores? Bons estudos, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha, beleza? Até mais, bons estudos, pessoal, e boa semana!